E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Olha eu aqui mais uma vez, o Tio Limai trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, cara, eu quero estar trazendo aí meus comentários, aí minhas considerações sobre a categoria 212 do Arnold Classic 2017. Lembrando que é as minhas considerações, né? O que eu acho com a visão que eu tenho do esporte. Não quer dizer que seja a realidade, apesar que em todo o vídeo eu concordei 100% com a arbitragem do Arnold Classic 2017. Então já esmaga o like, se não é inscrito, já se inscreve aí para estar acompanhando todos os vídeos do canal, beleza? Vamos lá! Então galera, vamos aqui para o duplo bíceps, né? A gente tem aqui o Zane Weston, um físico muito bom, muito estético, porém por ele ser um pouco alto, ele não aparenta ter tanto volume quanto os outros caras mais baixos, né? Aí temos aqui José Raymond, que é o cara que tem a melhor proporção de toda a 212, José Raymond e o Hidetari Yamagishi, eu acredito que é os caras que têm a melhor proporção da 212, porém ainda faltam alguns detalhes no físico do Hidetari Yamagishi. Aí a gente já vai pular aqui, vamos falar do Guy Cisterino. O Guy Cisterino tem um físico muito bom, muito bonito, muito estético, chegou bem definido. Eu acredito que foi a melhor apresentação do Guy Cisterino, porém ele ainda precisa corrigir algumas coisas em algumas poses, né? E o Hidetari Yamagishi, que foi o campeão no ano passado, porém esse ano ele veio meio macio, meio liso, né? Parecendo que não estava pronto para o campeonato, com bastante retenção de líquidos e não estava com densidade muscular, né? Uma das características do Hidetari Yamagishi. Aí agora a gente vai falar aqui do top 2, né? Que teve aqui o Ahmed Ashkanani como campeão, gigante realmente, a dorsal do cara é impressionante. Uma coisa que eu tinha reparado no Ahmed Ashkanani desde o Mr. Olympia, mas não estava tão gritante, é essa assimetria bizarra entre as dorsais. Notem a assimetria aqui, ó. Muito grande a assimetria entre as dorsais. Se ele não corrigir isso até o Mr. Olympia, ele vai ter alguns problemas, né? O Mr. Olympia ele vai ter alguns concorrentes fortes aí, como o Flex Lewis, Eduardo Correia, que eu acredito que 2017 vai ser o ano do Eduardo Correia chegar com tudo aí, para quem sabe aí tá brigando pelo título de Mr. Olympia 212. Precisa corrigir também a desproporção do tronco para as pernas, né? A perna dele ainda está desproporcional ao tronco, né? E ainda falta bastante detalhes como cortes. Quando ele se apresenta do lado do Eduardo Correia, que também tem bastante volume, o Eduardo Correia bate o peso bem em cima, né? Então, para ele concorrer com o Eduardo Correia, ele precisa de cortes profundos aqui nessas pernas. E aí a gente tem aqui David Henry, né? Que ficou em segundo lugar, eu achei justo, né? O Ahmed Ashkanani realmente estava muito bom. David Henry é aquele, eu acho que é um dos mais queridos da categoria 212, principalmente aqui no Brasil, fala-se bastante do David Henry, né? Ele tem um tronco espetacular. O único problema do David Henry são as pernas que, infelizmente, não acompanham o tronco. As pernas do David Henry parece que é um caso de genética mesmo, né? Parece que ele não consegue desenvolver volume nas pernas e isso acaba atrapalhando muito o físico dele, mas na parte do tronco o cara é muito bom mesmo. Já na expansão de dorsais, Zane Weston, como eu falei, tem uma estética boa, né? Mas falta ainda um pouco de volume. Tem uma estética boa, tem pernas boas também, como vocês estão vendo aqui, mas eu acredito que a proporção de caras como José Raymond e Ahmed Ashkanani acaba superando ele, né? Como vocês estão vendo aqui sobre a assimetria das costas, ó, vejam que aqui a gente não vê o vácuo que a gente vê aqui, ó, na expansão do Ahmed Ashkanani. Quanto mais o tempo passa, mais essa assimetria está ficando aparente, ou seja, ele, ao invés dele corrigir, ele está aumentando mais ainda a assimetria, coisa que o David Henry não tem. O físico do David Henry é muito bacana, é muito encaixado. Eu gosto muito, sou muito fã. Tava torcendo por David Henry, sim. Assistindo a live eu não consegui ver bastante detalhe, mas depois que eu vi o vídeo em HD, realmente o David Henry estava muito bom. Porém, o Ahmed Ashkanani, mesmo com essa assimetria aqui e a desproporção que o David Henry tem mais que o Ahmed Ashkanani, ele ainda foi sim digno de ser o campeão do Arnold Classic. O Guy Cisterino, como eu falei para vocês, ele ainda precisa melhorar algumas coisas em algumas poses. Uma das poses é essa pose aqui, ó. A gente nota que o físico dele é muito bom, muito bonito, tem uma estética muito boa. Porém, ele ainda falta um pouco de expansão nas dorsais. Ele não tem costas ruins. Na pose de duplo bíceps a gente consegue observar bastante detalhe nas costas, mas realmente ele precisa de mais expansão nessa dorsal, né? Coisa que eu acredito que seja uma característica do físico dele e talvez ele não consiga corrigir isso daí. O Hidetari Yamagishi só estava com a proporção que ele sempre apresenta, né? O japonês tem um físico realmente muito bom, porém faltou densidade, faltou também um pouco mais de definição, que também ele sempre apresenta, né? O
Hidetaro Yamagishi esse ano, infelizmente, ele não veio tão bem. Peitoral de lado todos muito bons. Zane Weston, como eu já falei, ele precisa de um pouco mais de volume aqui na parte superior, né? A gente nota que ele tem um físico muito bom, mas precisa ainda de algum volume. Vejam que o braço do José Raymond engole o braço do Zane Weston, né? O José Raymond, como eu sempre falo, vejam a proporção desse físico. José Raymond é o rei da proporção, né? Ele tem um físico muito bom, muito proporcional. Faltam alguns detalhes, faltam. Porém, na proporção, que é coisa que a maioria dos atletas pecam, o José Raymond já tem uma proporção muito perfeita. Guy Cisterino, né, com pernas muito boas, como normalmente ele tem, né, uma pose muito boa, né, ele estava realmente bem condicionado para esse show. O Hidetaro Yamagishi não estava bom, infelizmente, até nas poses que ele posa muito bem, ele não conseguiu mostrar muito o posterior de coxa nessa pose. Eu não sei se foi o fotógrafo que não registrou o momento certo, porém, nessa pose aqui eu não gostei muito como o Hidetaro Yamagishi estava, mas provavelmente foi o fotógrafo que acabou tirando a foto antes. Eu procurei uma outra foto onde ele tivesse com o posterior mais à mostra, porém eu não encontrei. Aí a gente tem aqui, ó, Ahmed Ashkanani, né, com a pose muito bem encaixada. Nessa pose aqui ele consegue ter uma proporção muito boa, até porque o posterior de coxa do Ahmed Ashkanani é coisa de outro mundo, né? Nem na categoria Open a gente não vê posteriores tão bons quanto os posteriores do Ahmed Ashkanani, né? Porém, notem aqui, ó, olha o volume de ombro do Ahmed e notem o volume de ombro do David Henry, muito superior, né? Braços também do David Henry bem superior. O Ahmed Ashkanani está demonstrando aqui ter mais definição que o David Henry, porém é por conta da pintura. Eu acho que a pintura do Ahmed Ashkanani acabou favorecendo muito o físico dele. Isso é muito importante para um atleta escolher a cor que mais se encaixa com o seu perfil, né? E aí a gente nota aqui que o David Henry, ele não tem um posterior de coxa muito bem trabalhado, né? Perto de caras como o Ahmed Ashkanani, ele praticamente não tem posteriores, e eu acredito que foi isso que tirou o título do David Henry. Duplo bíceps de costa, a gente tem aqui, ó, Zane Weston mais ou menos. O José Raymond tem a proporção boa, como eu já falei, porém a pose de duplo bíceps de costa a gente espera muito dos atletas, a gente espera cortes como o David Henry. Notem, a gente consegue ver cada detalhe do David Henry, assim como o Guy Cisterino. Olhem como o ombro do Guy Cisterino é bem fibrado, ó. Entenderam? A pose de duplo bíceps de costa eu acredito que é uma das melhores, uma das mais esperadas no campeonato de fisiculturismo. Aí a gente nota que o Hidetaro Yamagishi tem ombros muito bons também para essa pose, tem dorsais muito boas também, porém estava embaçado, estava retido, estava sem densidade, né? Infelizmente eu torço muito para o Hidetaro Yamagishi. Ele parece ser um cara muito legal, mas não chegou bem. Ano passado ele foi campeão e esse já não veio tão bem, acabou pegando no top 6. O Ahmed Ashkanani tem grandes dorsais gigantes, como eu falei. Nessa pose eu notei que ele está meio torcido. Eu não sei se ele não tentou ocultar a assimetria, que aqui, ó, no duplo bíceps ele conseguiu manter uma assimetria. Porém, isso aqui deve ter sido na hora de posar, tenha sido uma estratégia dele dar uma torcida aqui para o lado direito ficar equivalente ao lado esquerdo. Mas David Henry já não precisa torcer nada, basta ele ficar alinhado 100%, que ele já consegue mostrar todo esse detalhe aqui, e a desproporção das pernas já não fica tão gritante. Expansão de dorsais, a gente tem aqui Zane Weston, estava bom, mas estava um aspecto estranho. José Raymond, como sempre, a proporção perfeita, mas faltando alguns detalhes. O Ahmed Ashkanani, com essa naja gigante, bizonha aqui, né, que ele tem, acaba criando uma desproporção maior na região inferior, né? Aí a gente já tem David Henry com uma coisa mais agradável. Eu prefiro o físico do David Henry do que o do Ahmed Ashkanani, mas é aquela, o Ahmed Ashkanani tem um volume superior ao David Henry, costas muito largas, porém os detalhes do David Henry superam sem dúvida os detalhes do Ahmed Ashkanani, e as pernas são quase a mesma desproporção nessas poses. Aí a gente tem aqui Guy Cisterino, como eu falei para vocês, falta um pouco de expansão, porém também estava muito bom. Cara, eu gostei muito da qualidade do top 4 do Arnold Classic. O Hidetaro Yamagishi a mesma coisa, né? Faltando um pouco de densidade e definição. No tríceps de lado, todos estavam muito bons, né? Aqui a gente consegue observar quem tem posteriores de coxa bom, né? Notem o posterior de coxa do Ahmed Ashkanani e o vasto lateral, coxas muito boas, assim como o Guy Cisterino. O Zane Weston também tem coxas boas, o José Raymond,
Hidetaro Yamagishi. O único que peca nessa pose é só o David Henry. Então foi essa desproporção que acabou tirando o título do David Henry. Abdômenes e pernas, eu gostei muito da qualidade que eles apresentaram. José Raymond é aquela, tem a proporção, porém a cintura dele é um pouco larga e ele não mostra muito detalhe, né? O Ahmed Ashkanani estava com um físico muito bom, né? Muito encaixado, mas não chegava nem perto da qualidade do David Henry. David Henry muito bom nessa pose, ele tem uma cinturinha muito fina, muito bem definida. Notem a junção aqui entre os oblíquos e o serrátil, né? Coisa de outro mundo, muito bom. O Gai Cisterino também tem uma pose muito boa. Essa foi a única pose que eu gostei, que ficou bem no Hidetaro Yamagishi, né? Ele conseguiu mostrar algum detalhe no abdômen. E o mais musculoso, né? O Most Muscular. Cada atleta faz como quer realmente, são uma variável muito grande de como fazer o Most Muscular, mas é aquela, né? Cada atleta vai escolher a maneira como mostra um maior volume de tronco, né? Nessa pose. No meu ponto de vista, a melhor pose é David Henry. O tronco do David Henry é incrível. Notem como o peitoral dele é mega fibrado. David Henry é incrível realmente. Se ele conseguisse igualar as pernas ao tronco, cara, não tinha para ninguém na categoria 212. Ele, o Eduardo Correia e o Flex Lewis são os 3 melhores atletas da 212. Isso eu não tenho dúvida, no meu ponto de vista, né? Claro. Qualidade muito boa. Gai Cisterino muito bom, porém as pernas ficou lisa nessa pose, porém também tem um shape muito bacana. E o japonês que infelizmente não veio tão bem, né? Então é isso aí, galera. Na 212 eu achei que foi 100% justa, avaliando as imagens em HD. Eu daria sim o título ao Ahmed Ashkanani, segundo sem dúvida David Henry e terceiro o José Raymond. Ou seja, eu achei a categoria muito boa, gostei muito do top 4, principalmente da 212. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse aí, eu vou ficando por aqui. Um salve para todos vocês aí. Eu gostei muito da live aí que a gente fez, né? Gostei muito de trocar ideia com vocês. Quero estar comentando aí todos os campeonatos da IFBB Pro. Vocês não vão perder nenhum evento da IFBB Pro, porque eu vou estar postando todos os campeonatos aqui no canal. Talvez em todos não tenha transmissão ao vivo, mas os resultados e a contagem de pontos pro Mr. Olímpia eu vou colocar aqui no canal. Vou fazer mais lives aí, eu não sei uma data aí, eu tô querendo ver se eu consigo fazer pelo menos uma live por semana aí pra gente estar trocando ideia, porque se eu agendar a live eu acredito que vai ser melhor e mais justo com vocês, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, beleza? Falou e fui!